sou a professora Vanusa Freitas, sou professora da Escola da Natureza, da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Bom, em tempos de quarentena, nós estamos aí confinados em casa por conta do coronavírus, o Covid-19, não é? E então a escola resolveu gravar algumas videoaulas para vocês, mostrando um pouquinho do nosso trabalho. A intenção aqui, gente, é contribuir com a nossa aprendizagem, né? E também mostrar que aí no seu espaço você pode ajudar a melhorar as condições do nosso planeta. Então vamos começar? Essas caixas aqui formam uma composteira doméstica, né? E o que é isso? É um compartimento onde as minhocas vão comer os restos dos nossos alimentos, né, os restos que a gente produz ali na cozinha, e vão transformar em humus. E o que é o humus? Nada mais é do que as fezes das minhocas, né? E além disso, gente, nessas caixas aqui vão ser produzidos o humus e também nessa última aqui, ó, vai ser produzido, né, vai cair aqui um líquido chamado biofertilizante, que é o chorume orgânico. Não é aquele chorume produzido lá no lixão, nos aterros sanitários, não. Aquele lá é poluente, né? Ele é tóxico. Esse aqui não, é o chorume orgânico que vai ser produzido, nós vamos falar mais à frente, e nós vamos utilizar esse biofertilizante nas plantas, né? Pode ser qualquer tipo de planta, pode ser as hortaliças, podem ser as frutíferas, as plantas de jardim, né? E elas vão ficar muito saudáveis. E o que nós vamos utilizar? Vejam bem aqui. Nós vamos utilizar terra adubada ou humus, se já tiver em casa. Vamos utilizar serragem. Existem vários tipos de serragem que você pode conseguir de várias cores, depende da madeira que ela for feita. Então, a serragem mais clara, a serragem mais escura. E nós vamos usar também, se não tiver serragem, nós podemos utilizar folhas secas. E isso é porque o sistema, gente, precisa de carbono. Folha seca, serragem, possuem carbono. Os alimentos que a gente utiliza, né, eles têm muito nitrogênio, tem muita água, então tem muito nitrogênio. E outra coisa super importante, né, principal, são as minhocas, né? As minhocas que a gente utiliza nesse sistema são as minhocas californianas, as minhocas da Califórnia. Elas são fininhas assim, são mais lentas do que as nossas minhocas brasileiras, mas elas têm uma coisa muito importante, né, diferente da nossa. Elas comem mais rápido os alimentos, porque elas não esperam os alimentos decompor para comer. As nossas esperam, então é mais lento esse processo. Então, por isso, essa minhoca é ideal para fazer uma composteira doméstica, ok? Ela também é chamada de minhoca vermelha. Aqui nós temos bastante minhoca aqui dentro desse recipiente. E vamos utilizar, então, o lixinho da nossa casa. Olha aí, o lixinho, nós temos que anotar, inclusive, se vocês tiverem uma folhinha aí, anotem aí. Olha só, ou então vocês repassem o vídeo para ver aqui o que é importante colocar, tá? O que se deve colocar e o que não se deve colocar. Aqui nós temos então os restos que a gente produz em casa, de alimentos, principalmente o que? Cascas de frutas, tá? De verduras, né? De legumes. Podemos também colocar borra de café, dos chás também, tá? E o que cascas de ovos também. E o que a gente não deve colocar? Preste atenção numa coisa. Esse lixinho de cozinha a gente deve utilizar sempre com tampa. Porque se deixar estampado, vem os mosquitos, deposita os ovos aqui e aí esses ovos vão reproduzir lá dentro do sistema. Então deixe sempre o seu lixo tampado, ok? Agora, o que não utilizar nesse sistema? A gente não deve utilizar 5 coisas. Vamos anotar aí? Primeira delas, frutas cítricas, limão, laranja, abacaxi, tangerina. Isso aí não é indicado para as minhocas, porque é ácido e vai acabar acidificando aqui o sistema e vai matar essas minhocas. Outra, carne também é ácido. Alimentos já cozidos também não. Nada disso é indicado. Outra, cebola,
e alho. Então vamos lá: cítricos, carne, alimentos cozidos, cebola e alho. Esses cinco alimentos não devem ser utilizados dentro desse sistema aqui, ok? Vamos começar então a montagem. Olha só, nessa segunda caixa aqui, a caixa do meio, a gente deve colocar um pouco, deve forrar ela com um pouco de terra, essa terra adubada, tá? Vamos olhar aqui dentro do sistema, ó. A gente colocou a terra nela todinha, forrou ela toda, e a gente vai chamar essa forração de caminha das minhocas. E por cima vamos colocar um pouquinho, estão vendo aí, ó, de serragem, beleza? E vamos deixar essa caixa aí. Agora, na terceira caixa, a gente começa então o processo. Eu gostaria de mostrar que essa terceira caixa e a segunda também, tá, gente? Elas possuem furinhos, olha aí. Esses furinhos são fundamentais, porque as minhocas vão transitar por essas caixas aqui. Quando elas terminarem de comer os alimentos que a gente vai colocar aqui, né? Nós vamos descer essa caixa e aí as minhocas vão subir pelos furinhos para outra caixa para se alimentar também. Então vamos colocar aqui para a gente ver como é que vai ser esse processo aqui. Ó, primeiro que a gente falou, forrar a caixa com a caminha, né? Fazer a caminha com a terra adubada. Se não tiver terra adubada, pode ser o próprio humus, se você tiver. Olha aí, é só para forrar mesmo, ó. Forra toda a caixa. Mais um pouquinho. Beleza. Vamos colocar um pouquinho dessa serragem aqui. Olha aí. Podia ser também, se você não tiver, as folhas secas, tá? O sistema não deve ficar muito úmido, muito molhado, viu, gente? Por isso que a gente utiliza a parte seca, né, das folhas ou da serragem, que é o carbono, lembrando, né? Para manter esse sistema com um pH também interessante e com a umidade equilibrada, tá? Agora a gente vai colocar as minhocas. Aqui. Vamos colocar aqui as minhocas. Tem bastante minhoca aqui. Não sei se dá pra ver daí, olha aí, ó, tem umas minhocas aqui, ó. Né? E essa quantidade aqui agora, ó, nós vamos já colocar por cima dela o lixo, os restos, né, de alimentos, o lixo orgânico. Se você quiser dar uma rasgada assim no material, melhor, porque já ajuda mais na decomposição, né, para a minhoca comer mais rápido. Beleza? Então começa colocando no cantinho da caixa, tá? O lixinho que você tem. Aí. Aqui tem banana, tem abóbora, tem tomate. As cascas, né? Pode também ser casca de ovo, tá? E agora a gente tem que tampar. Para essa quantidade aqui, esse volume de alimentos que nós colocamos aqui, nós vamos colocar o dobro de serragem. Vamos pegar aquela mesma serragem. Podemos colocar também as folhas, tá? Se não tiver. Então, ó, cobre bem esses alimentos. Nós vamos demonstrar só esse pedaço aqui, né? Mas a intenção é que você utilize todo o seu resto de alimentos aqui e tampe com a quantidade, com o dobro de carbono. Dá uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha aqui novamente. Nós tampamos bem, não pode deixar nenhum alimento
destampado por conta dos gases que vão ser gerados, né? E para não deixar também fermentar, a gente deve então colocar as quantidades ideais, tanto do material dos restos de alimentos e o dobro de carbono, que a gente vai misturar nitrogênio e misturar com carbono. Então a gente vai deixar o sistema não muito úmido, ok? E nós vamos fazer isso durante o tempo necessário, né, para terminar de completar a caixa. Aí você fecha, beleza? Terminou de completar essa caixa, você vai colocar essa caixa no meio. Então vamos lá. Vamos tirar essa daqui. Então vamos supor que você preencheu toda a caixa, coloca ela aqui no meio. Coloca a outra caixa em cima. Vamos supor que você levou uns 10 a 15 dias para preencher essa caixa aqui que foi para o meio. Agora você vai deixá-la aqui durante 30 dias. Então, daqui a 30 dias o humus vai ficar pronto, porque a minhoca vai comer esse lixo todinho e vai transformar em humus. Então, se a gente for fazer a conta aí, vai dar em torno de 45 dias a formação, né, desse humus, ou seja, a compostagem vai ficar totalmente pronta. E também, ao longo desse processo, vai ser formado o chorume que vai cair aqui, né, aquele líquido. E aí nós vamos utilizar esse líquido para as nossas plantas, ok? Aí, olha só, a minhoca, assim que ela terminar de comer os restos aqui, ela vai sentir necessidade de comer mais. Então ela vai subir pelos buracos e aí vai começar a mesma coisa aqui em cima. Você vai enchendo, ela vai comendo e depois você vai mudando a caixa para baixo e aí o processo todo vai se finalizar e vai virando um ciclo, né? Formando humus, colocando os restos, ou seja, você vai fazendo com que o seu lixo orgânico se transforme em humus. Aí você colabora muito com o planeta, viu, gente? Primeiro porque você está reduzindo a quantidade de lixo orgânico e está ajudando a melhorar o solo do planeta e a saúde, não só do solo, mas das plantas e a nossa própria saúde. Percebam que hoje, na aula de hoje, nós utilizamos os conteúdos de ciências que vocês já aprenderam ou que vão aprender. Mas o que é mais importante é que nós estamos colocando na prática aquilo que a gente aprendeu em sala de aula, percebendo que no nosso dia a dia a gente pode realizar diversas ações sustentáveis. Essa é uma delas. Eu queria também fazer um agradecimento muito especial da Escola da Natureza para duas pessoas muito queridas, que é a Kika Dana e o César Dana, dois irmãos que trouxeram da Austrália essa tecnologia para nós. Isso já faz mais de 10 anos e hoje, atualmente, temos muitos modelos baseados nesse, que são utilizados aí nas casas, nos apartamentos e em todo o Brasil. Nós da Escola da Natureza desejamos que vocês realizem, né, essa ação aqui e que vocês consigam construir o Minhocasa de vocês. Não precisa ser somente em caixas de plástico como essa. Vocês podem também fazer com caixas de madeira, aquelas que a gente encontra nos supermercados, forrar com plástico e ser criativo, tá? A gente queria deixar uma mensagem aqui de um grande mestre espiritual, que era o Mahatma Gandhi. Ele dizia: seja você a diferença que quer ver no mundo. Obrigada.